Bom, pessoal, então vamos lá, mais um vídeo aqui para o nosso canal. E hoje eu vou falar desse fundo aqui, né, o RBRX, que é o fundo multi-estratégia, o fundo hedge fund da RBR, tá? E aí o último relatório que eles soltaram, a gente tem ali algumas definições que são bem interessantes. Esse é um tipo de segmento que tem atraído cada vez mais atenção, que tem, enfim, crescido bastante no mercado, então decidi comentar um pouco sobre o fundo e trazer um pouco ali do que está no relatório gerencial para explicar melhor como que funciona um fundo imobiliário hedge fund, um fundo multi-estratégia. Beleza? Mas antes de entrar no conteúdo, quero pedir para você dar aí aquela força para o meu canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve aí, deixa o seu like. Se você não quiser perder nenhuma novidade, já clica aí no sininho. E eu também aproveito para comentar que na descrição aí do vídeo eu deixei alguns links que podem ser interessantes para você, como, por exemplo, o link para o método de seleção que eu uso aqui para poder selecionar fundos imobiliários, é uma assinatura de 1 ano. Tem o link também para o meu curso de fundos imobiliários e tem o link também para a minha assessoria, caso você tenha interesse em ter o meu acompanhamento aqui pela XP. Então, galera, vamos lá, tá? No momento que eu estou fazendo esse conteúdo aqui, fundo tomando uma queda de mais ou menos 1%, sendo cotado ali a mais ou menos 7,36, um dividend yield próximo ali a 15%, PVP de 0,77, então mais um fundo que está ali sofrendo desconto no mercado, uma liquidez não tão interessante assim, enfim, uma liquidez aqui inferior a R$ 500 mil, participação do IFIX abaixo de 0,2%, pouco mais de 13 mil cotistas, cerca de 280 milhões de reais de patrimônio. Beleza? E aí vamos lá. Esse aqui é o último relatório gerencial que saiu agora no dia 21 de fevereiro, comentando ali sobre a movimentação em janeiro deste fundo. Então, aqui, a ideia do fundo é que ele faça uma exposição não só em crédito, mas em outros ativos do setor. Então, primeiro ponto que é bacana da gente comentar sobre o fundo hedge fund é que a ideia dele é que ele seja um fundo multi-estratégia, ou seja, que ele tenha um mandato mais amplo, que ele tenha mais possibilidades de alocação no setor imobiliário. Então, ao invés dele focar só em crédito, ao invés dele focar só em outros fundos imobiliários, ele pode ter crédito, ele pode ter uma outra carteira com fundos imobiliários, ele pode ter ação do setor imobiliário, ele pode ter imóvel diretamente, ele pode investir em SPE. Então, a ideia do hedge fund é que ele entregue uma diversificação ampla no portfólio, tá bom? Diferente ali de um fundo de fundo. E aí eu vou mostrar a comparação que a RBR trouxe aqui no relatório, tá bom? Então, visão da alocação por categoria. Hoje é um fundo que está majoritariamente exposto em papel, 58,42, pouco mais de 13 mil cotistas, tá? Tem 20 operações de crédito no portfólio, tá bom? Uma liquidez na casa de 460 e 3 fundos líquidos no portfólio, beleza? E aí tem um comentário aqui que é bacana, na página 4 aqui do relatório, que é o seguinte: entendendo o resultado das estratégias do fundo. Então, a gente tem basicamente 2 estratégias, e é muito comum você encontrar isso nos relatórios de fundos hedge funds. O VGHF tem isso aqui também, tá bom? Você tem 2 frentes de resultado. Você tem aquela frente que gera o resultado mensal, que é justamente o que vai ser responsável pela distribuição de dividendos, é a parcela da carteira que gera resultado ali para o fundo conseguir distribuir dividendos para os seus cotistas, mas a gente tem uma parcela de ganho de capital, que aqui a gestora está trazendo com um termo sem reconhecimento mensal, tá? Onde a ideia é que a gente tenha ali um investimento de prazo um pouco mais alongado, onde o fundo vai fazer dinheiro com ganho de capital. Então a ideia é o quê? É um investimento onde inicialmente a gestora vai desembolsar dinheiro e daí a gente vai ter uma maturação desse projeto para daí a gestora conseguir, com condições de mercado favoráveis, vender ali a participação, destravar valor e daí poder pagar um resultado mais alto. Que é o que a gente chama aqui no mercado de curva J, tá bom? Então eu tenho aqui um desembolso de grana inicialmente, para daí eu começar a ter a maturação e aí, enfim, conseguir entregar ali um ganho de capital.
tá bom? Então, é muito comum a gente ter no fundo multi-estratégia a estratégia de renda, os ativos que vão ser geradores de renda para que o fundo possa distribuir dividendos, e a gente também pode ter a parcela de ganho de capital. Tá bom? Então, na parcela de ganho de capital, a ideia ali é que, enfim, o fundo consiga destravar valor com um prazo mais longo, tá? Então, você precisa entender que existem essas estratégias. Se o fundo estiver mais posicionado em estratégia de ganho de capital, o dividendo tende a sofrer maior volatilidade, é um fundo onde você vai ter operações mais ilíquidas, é um fundo ruim? Não, mas é um fundo para um perfil de investidores um pouco diferente. Se você está buscando renda, aí você ter exposição num fundo que tem majoritariamente ali a carteira na estratégia de ganho de capital, você vai se sentir frustrado, tá bom? Então, é importante você entender que a gente tem essas duas possibilidades. Carteira de renda, carteira de ganho de capital, carteira que vai destravar valor, mas aí eu estou falando de algo com prazo mais alongado, beleza? Então, aqui, essa é uma tabela bem interessante que a gente tem, tá? Que é o seguinte, a gente tem o RBRF, que é o fundo de fundo da casa, e tem o RBRX, que é o fundo multi-estratégia, que é esse aqui que a gente está conversando. Então, percebam, tá, que o RBRF, ele tem a possibilidade de investir em ativos com liquidez e em ativos de crédito. E aqui, liquidez, entenda fundo imobiliário, tá bom? Então, o RBRF, o mandato dele dá a possibilidade dele investir em fundos imobiliários, afinal de contas ele é um fundo de fundo, e no máximo, operação de crédito. Agora, investir em imóvel direto, financiar projetos de desenvolvimento, ter ações do setor imobiliário, não. A gente não tem essa liberação no RBRF. Já no RBRX, que é o fundo multi-estratégia, a gente consegue. Então, a gestora até comenta, né? Maior capacidade de alocação, sofisticação, reduzindo taxas a serem pagas a terceiros. Agora, o RBRF ele pode ter exposição nisso daqui? Pode, como? Via fundo imobiliário ou crédito. Então, o fundo de fundo, ele só vai poder trabalhar fundo imobiliário e crédito. O fundo multi-estratégia, ele pode trabalhar fundo imobiliário, crédito, imóvel direto, ações, tá? Pode trabalhar alguma sociedade de propósito específico. Quando a gente olha o KNHF, inclusive eu já até liberei um vídeo aqui também comentando sobre o KNHF, a gente vê exatamente isso na carteira. Tem imóvel, tem 2 lajes corporativas, tem um shopping, tem carteira de crédito, tem carteira de fundos imobiliários, tem um pouquinho ali de ação do setor imobiliário, justamente porque o mandato ele é mais amplo, tá? Então, por isso que eu tenho defendido mais a estratégia do fundo multi-estratégia, o fundo hedge fund, porque numa única cota você consegue acessar diferentes setores imobiliários, diferentes segmentos, tá bom? Então, tem me parecido uma estratégia mais versátil, principalmente para aqueles investidores que fazem aportes pequenos, R$100, R$200, ao invés de você distribuir a sua carteira para um monte de lugar, você pode fazer a alocação em um único fundo imobiliário que vai te entregar diversificação de segmento, diversificação de setor e também vai te pagar o dividendo, tá bom? Então, essa tabela aqui, ela resume bem a principal diferença de estratégia de um fundo de fundo e um hedge fund. Então, o fundo de fundo, eu estou restrito a fundo imobiliário e ativo de crédito. No hedge fund, eu tenho um mandato muito mais aberto, muito mais amplo. Então, o gestor ele consegue trabalhar diferentes oportunidades ali para o portfólio, que ele julgar pertinente. Beleza? Então, era isso que eu queria trazer. E fique claro, tá, que esse vídeo não consiste em recomendação de compra ou venda. A ideia era realmente mostrar as possibilidades aí que a gente tem com os hedge funds, tá bom? E mostrar um pouco como é que funciona essa classe de ativos, beleza? Então, é isso. Espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro. Reforço os pedidos que eu fiz aí no início do vídeo. Deixa aí seu like, se inscreve, clica no sininho, tá bom? Então, caso tenha interesse no curso, na assessoria, basta acessar os links que estão aí na descrição. Combinado? Então, é isso. Obrigado pela atenção. Nos vemos aí num próximo conteúdo. E, como não poderia esquecer aqui, um excelente carnaval. Forte abraço.